R$ 5,70. É isso aí. Agora nós vemos essa nova marcação do dólar, que foi o patamar que chegou. Ele chegou ali aos 5,70, não segurou muito, mas de todo jeito chegou. A gente pode dar uma olhada aqui nesse pavio, esse candle aqui, ó. Ele deu uma agulhada ali nos 5,70 e voltou. Porém, a gente sabe que com essas novas medidas, inflação americana e tudo que está sendo falado, é claro que isso tem uma grande possibilidade de estar subindo, segundo esses indicadores aqui também, que são das médias semanais, está mostrando que ele pode estar subindo ainda mais, principalmente quando se fala do afastamento dessa média aqui, que é essa média aritmética de 9 períodos, tá? Aliás, de 20 períodos. Então, é importante a gente estar frisando isso aí graficamente antes da gente falar da notícia em si. Mas será que ele vai chegar mesmo nesse patamar, próximo de pandemia? Vamos lá. A primeira notícia de hoje é essa daqui, ó. Tebet vira a mão e critica o modelo de autonomia do Banco Central. Pessoal, como todo mundo sabe, esse modelo foi estabelecido lá em 2021, quando o Bolsonaro ainda era presidente, e ele quis trazer isso aí como forma de manter uma autonomia para esse Banco Central, para que ele não fosse objeto político, para que o presidente, incluindo ele próprio na época, não se utilizasse de recursos que o Banco Central tem, como essa questão de reservas e tudo mais, para poder estar fazendo coisas que não coincidiam com a política fiscal. Basicamente, a ideia era essa, e porque essa era uma meta, né? Isso aí era necessário que fosse feito, até porque a gente já estava passando um ano depois de um início de pandemia, que ainda existe esse surto, mas não como em 2020, e era necessário que tivesse isso. Por quê? Porque, pessoal, as taxas de juros sofreram uma grande alteração em 2020, 2021, e vamos dizer assim que ainda em 2024 ainda estão se recuperando de tudo aquilo, principalmente no que diz respeito à economia americana, onde foram imprimidos dólares à torto e à direito. Foram imprimidos mais dólares nessa época do que toda a história americana. Então, isso gera uma inflação gigante, isso tem consequências aqui no Brasil e tudo mais, isso aí a gente já sabe. Então, foi necessário que isso acontecesse para que as pessoas entendessem que o Banco Central não iria ser utilizado de forma desordenada como foi anteriormente. A gente sabe que lá na década de 60 o Banco Central já foi criado como uma autarquia, porém ele era objeto de manipulação. Né? O governo podia ir lá fazer uma coisinha ou outra e estava tudo bem porque era tudo uma coisa só. Mas, infelizmente, isso é uma realidade, tá? Mas, enfim, foi o que aconteceu. A gente vai falar um pouco também de tripé macroeconômico. Mas, enfim, vamos lá. Em meio à escalada do conflito entre o governo e o Banco Central, Tebet criticou a duração de mandatos de presidente do Banco Central em novos governos. Pessoal, não é interessante que o governo critique diretamente uma autarquia, uma autonomia dentro do Brasil, que é o Banco Central. Dito isso, é importante a gente frisar essas coisas. Porém, nessa terça-feira, de forma bem feliz, a Tebet falou sobre isso. Uma coisa que talvez ela ache que nós, como eu disse no vídeo anterior, que nós ainda estejamos naquele tempo, no início do século, de que as pessoas só tinham uma maneira de se informar, ou duas maneiras de se informar, né? O Globo e SBT, por exemplo, ou Band em alguns casos. Mas não, nós temos diversas formas de nos informar, diversos portais de notícia, tanto do Brasil como do mundo, então não dá para poder esconder essa realidade de ninguém. Então vamos lá, nessa terça-feira, em meio à escalada exponencial dos atritos entre o Executivo e o Banco Central, Simone Tebet, ministra do Planejamento, tá? Vamos lá, apresentou críticas diante do modelo de autonomia do Banco Central. Conhecida como uma das figuras mais moderadas dentro da cúpula governista, Tebet ressaltou a importância da autonomia ao mesmo tempo que questionou o tamanho do chamado mandato casado do Banco Central com o novo governo. O que ela quer dizer? Ainda é aquela dor de cotovelo, principalmente da Gleisi Hoffmann e de muitos outros estadistas, assim como o Lula, de que existe um mandato casado. Né? Por exemplo, eles conseguiram tirar o Bolsonaro do poder, mas não conseguiram tirar o Campos Neto, sabendo eles de que, mesmo sendo uma lei que foi instituída, claro, no governo Bolsonaro, foi instituída, porém, é uma lei. Então, em outras palavras, eles estão questionando o que está escrito na própria lei, na própria Constituição. Enquanto Haddad poupa comentários sobre o tema, né? Porque ele tá agindo como uma espécie de moderador, já que o Lula tá falando muita besteira. Ele disse que é falta de comunicação, tem que se comunicar direito com o pessoal, enfim. A movimentação de Tebet gera certa surpresa, uma vez que, historicamente, a ministra tende a apresentar posicionamentos minimamente descorrelacionados ao discurso de Lula. Todo mundo sabe que eu apoio a autonomia do Banco Central, mas acho que um ano de mandato do presidente do Banco Central
após haver mudança do presidente da República, é mais do que suficiente, declarou Tebet. Ou seja, ela reclama de troca de mandato casado, porém ela questiona, mesmo ela dizendo que apoia a autonomia do Banco Central, ela questiona esse mandato casado, mas de todo jeito ela apoia que o presidente do Banco Central tenha um mandato menor, para que ele consiga se alinhar às expectativas do próprio presidente da República. Ou seja, aquela autonomia que foi instituída há muito tempo, lá atrás, né, na década de 60, né, que foi chamar o Banco Central de uma autarquia, logo depois veio o tripé macroeconômico. Inclusive, a gente pode até estar falando um pouco dele aqui. O arcabouço, aliás, não, essa aqui não. A autonomia. Bolsonaro sanciona a lei de independência do Banco Central. Além de afastar a possibilidade de interferência política na autoridade monetária, a medida permite que o país possa conviver com taxas de juros mais baixas. Essa aqui foi uma notícia de 24 de fevereiro de 2021. Então, a possibilidade de conviver com taxas mais baixas. Ou seja, a gente vê que naquela época as taxas estavam a níveis absurdos porque estávamos vivendo exatamente um ano de pandemia, que começou em fevereiro de 2020. Mas era necessário que fosse assim, porque o governo iria fazer muito mais coisa se não tivesse essa independência do Banco Central. O Banco Central iria ser utilizado como instrumento de manipulação política. Todo mundo sabe disso. Mas aí, vamos lá. Tripé macroeconômico. Para você que não lembra, né, o tripé macroeconômico foi instituído lá na década de 90 para poder driblar aquela questão, né? Existiu a época do milagre econômico, ali, 60, 70, só que houve uma grande contração de empréstimos de forma internacional e logo posterior teve a crise no México, crise dos tigres asiáticos e todo mundo estava tirando dinheiro daqui do Brasil e levando para os seus países ou em locais que achassem mais seguros. E isso ali gerou uma crise, apesar da gente se desenvolver muito nessa época, mas aconteceu tudo isso. Aí veio o plano real, que está comemorando 30 anos esse ano, como eu tinha falado no vídeo anterior. Ele está completando esses 30 anos, bem sucedido, né? Se a gente for comparar, que teve num período de 30 anos, teve uma inflação de menos de 1000%, muito diferente do que foi no século passado, onde nós chegamos a 2.500% de inflação. A hiperinflação, o dragão inflacionado. Aí veio todo aquele problema, e quando foi por análise, se não me engano, de 99, foi criado o tripé macroeconômico, que consistia em responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e metas de inflação. Ou seja, a gente tinha que controlar a questão inflacionária, que era uma coisa além do Banco Central, metas inflacionárias, né? Tinha que ter uma meta, não podia atingir passar daquela meta, não podia nem chegar perto da meta, né? Para falar a verdade, mas a gente sabe que isso aí na prática era mais complicado. Até esse tripé macroeconômico se mostrou um pouco inválido com o passar do tempo, porque vamos dizer assim, que manter uma meta de inflação, mesmo que seja com indicadores pré-prontos, é uma coisa muito complicada para um instrumento só estar fazendo, que é o Banco Central. Mas enfim, o câmbio flutuante, né, que para você que não sabe, existia uma banda de câmbio, né, nessa época, na década de 90, em que o governo instituía um câmbio. O que ele fazia? Ele colocava, olha, o dólar, aqui no Brasil, para a gente vai estar valendo isso aqui, ó, tá, X. Aí o que acontecia? Eles precisavam estar fazendo operações direto em dólar para poder sustentar aquele valor. É por isso que lá na década de 90, se você já passou dos 30, lá na década de 90, é por isso que lá na década de 90, já você que já passou dos 30, lembra que você comprava, né? Comprava um pãozinho, né? Comprava aquelas coisas, com R$1 você enchia a bolsa de pão e você comprava muita coisa, por R$50 você transbordava o carrinho, então naquela época ali. Só que existia um esforço muito grande do governo para poder manter aquilo ali, que era essas operações, né? Aliás, do Banco Central. Tinha um esforço muito grande porque tinha que estar fazendo operações diretas. Só que com a baixa diminuição, aliás, com a diminuição dos dólares, houve um período que o presidente do Banco Central se afastou, aí entrou o Felipe Franco, aí instituiu essa questão de câmbio flutuante, porque não dava para sustentar isso aí, era muito complicado. Aí foi feito isso aí para que houvesse esse controle. Aí depois veio bolis.com, enfim, um monte de coisa. Mas esse aqui era o modelo ideal. Infelizmente a gente não conseguiu sustentar isso aqui muito tempo, porque quando se trata de coisas certas aqui no Brasil e essas coisas certas têm que passar pela política, infelizmente temos esse problema sério. E a gente conseguiu ter uma retomada nesse tripé macroeconômico um pouco depois do que a Dilma fez aquele desastre que todo mundo conhece, que é
a nova matriz econômica, né? Foi quando ela não quis nem saber, diminuiu as coisas, manteve o preço na canetada, diminuiu, baixou, um monte de coisa, para poder justificar as suas ações. Então ela foi lá, colocou o pé na barriga do mercado e disse assim, eu vou fazer o que eu quiser. Aí o Temer, com pouco tempo que teve algumas alterações, né? Fez algumas coisas que conseguiu retomar esse tripé macroeconômico. Foi uma época também que as estatais voltaram a ter um grande lucro esse que desapareceu com o passar dos anos e agora está operando em prejuízo durante 2 anos seguidos. Isso aí é dado, isso aí eu não estou inventando. Aí, vamos lá. Teve esse outro desastre aqui, né, o arcabouço fiscal, não sobreviverá sem medidas para conter gastos, diz economista. Ou seja, não tem como, né? O arcabouço fiscal veio para poder dar uma estruturada, né? Segundo, pelo menos na teoria era no começo, mas depois se provou ineficiente. Só que mesmo sendo ineficiente, as pessoas que apoiaram isso aí estão achando ruim. Por quê? Porque se não tiver medidas para conter gastos, não dá. O Lula está querendo, assim, fazer essa questão arrecadatória com tributação, tome taxa, mas o governo também tem que estar cortando o gasto para poder isso aí dar certo. É curva de Laffer, não dá para reinventar a roda, é isso aí. Em estudo, Felipe Salto aponta cenários de economia com mudanças nos pisos constitucionais de saúde e educação, mas diz que a ajuste fiscal dependerá de mais medidas, ou seja, tem que ter um controle, não dá para ficar gastando de todo jeito. Aí se você continuar fazendo isso aí, o que vai acontecer? Não vai dar em nada. Aí ó, vem essa outra pérola aqui, né? Ruídos não são saudáveis em anos de troca de liderança no Banco Central. E realmente, não dá para poder a gente dizer coisas desse tipo. Não dá para poder fechar os olhos quanto a isso. Isso aqui é uma situação complicada que está acontecendo, porque o burburinho que tem é de que o Lula ele vai estar indicando uma pessoa para poder estar a partir do ano que vem no Banco Central, isso aí é fato. E eles ainda têm. Será que eles vão ter essa mesma ideia de que um presidente do Banco Central precisa ficar só um ano, né, depois que o Lula indicar o dele? A gente não sabe. Mas, de toda forma, isso aqui é muito complicado no ponto de vista de câmbio internacional, porque já mostra que a gente não tem um compromisso com a nossa política fiscal. E se essa questão de ficar trocando de presidente de acordo com indicação política, principalmente se aquela ali for com o intuito de favorecer o governo, isso soa mal para o mercado e dá a entender de que, não, nós vamos fazer isso aqui para talvez repetir o que foi lá de 2015, a gente fazer o que quiser e com isso a gente conseguir os nossos anseios. E a gente não sabe que a gente sabe que isso aí não dá certo e foi esse motivo que fez o dólar chegar nesse patamar. Esse foi um dos motivos, aliás, teve outros, mas com certeza esse foi um dos principais. O que pode suceder daqui para frente com tudo isso, a gente não sabe. O que a gente sabe é que isso é um grande problema e que provavelmente isso vai gerar muito mais problemas daqui para frente. E esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, você pode colocar aqui nos comentários pra gente.